Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, deixe seus comentários. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a Revolução Russa, sobre a Rússia. Ela não cabe num vídeo só, então nós vamos fazer vários vídeos, né? Então nós vamos dar continuidade, né? Vamos rápido, rasteiro e vamos embora que bora, vamos falar de história. Com Stalin consolidado no comando, a União Soviética ela entrou numa fase de transformação acelerada. O objetivo era deixar de ser um país agrário e se tornar uma potência industrial capaz de enfrentar qualquer inimigo. Isso depois, logo após a Revolução Russa, né? Stalin ele toma o poder, tá bom? Vieram os planos quinquenais. Fábricas surgiram em ritmo frenético, a produção de aço, carvão e armamento disparou, cidades inteiras foram construídas praticamente do zero. Então, a Revolução Russa ela começou a levar a Rússia para a industrialização. Mais progresso imposto à força cobra um preço, né? O progresso que é imposto, né, a força, como foi na Rússia, né, foi diferente em outros países, né, da industrialização na Inglaterra, na França e em outros países. Na Rússia ela foi um pouco diferente, né, porque estava no poder estava Stalin, né. No campo, Stalin impôs a coletivização. Pequenos proprietários foram obrigados a entregar suas terras ao Estado, né. Quem resistia era rotulado como inimigo do povo. Milhares foram deportados, milhões enfrentaram fome severa, e especialmente na Ucrânia, que a Ucrânia fazia parte, veja bem, olha só, a Ucrânia fazia parte da Rússia, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. A revolução que prometia igualdade agora usava o medo como instrumento de controle. Na década de 1930, os chamados expurgos se intensificaram. Oficiais do exército, membros do partido, intelectuais e cidadãos comuns foram presos, enviados a campos de trabalho forçados, os famosos gulags, ou executados. O Estado se tornava vigilante, a desconfiança era permanente. E aqui está um ponto crucial, né? Revoluções costumam nascer com discursos de liberdade, mas muitas vezes enfrentam o desafio de não se tornarem autoritárias ao consolidar o poder, né? Mas o que nós vemos durante as eras, durante os tempos, é que os discursos começaram libertários, né? Mas logo depois se tornaram ditatoriais. Mesmo com a repressão interna, a União Soviética emergiu como uma força industrial relevante. Isso ficou evidente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista invadiu o território soviético em 1941. O país mobilizou recursos imensos para resistir. A vitória soviética na Batalha de Stalingrado marcou uma virada decisiva no conflito. Ao final da guerra, a União Soviética não era apenas sobrevivente, era uma superpotência. Olha só. E foi nesse momento que a Revolução Russa deixou de ser um evento interno e passou a moldar o destino do planeta. O mundo entrou na era da polarização ideológica. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo liberal. Do outro, a União Soviética defendendo o socialismo estatal. A tensão entre esses dois modelos deu origem à Guerra Fria. Não era uma guerra direta com batalhas constantes entre as duas potências, mas uma disputa por influência tecnológica, espacial, né, e armas nucleares e aliados ao redor do mundo. Países da Europa Oriental passaram a integrar o bloco soviético. Movimentos revolucionários em diferentes continentes foram inspirados pelo modelo criado em 1917.
A Revolução Russa passou a ser símbolo tanto de esperança para uns quanto de ameaça para outros. Então ela passou para uns esperança e para outros ameaça. Mas nenhum sistema é imutável, nenhum sistema é imutável. Ao longo das décadas seguintes, a economia soviética começou a apresentar sinais de desgastes. A centralização excessiva gerava ineficiências. A falta de liberdade política criava insatisfação. A corrida armamentista com os Estados Unidos consumia recursos gigantescos. Na década de 1980, reformas foram tentadas, abertura política limitada, reestruturação econômica, porém as mudanças vieram tarde demais. Em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. Tá? E o Estado que nasceu da Revolução Russa deixou de existir. O império ideológico que dividiu o mundo por quase meio século chegou ao fim. Esse império, né, que ele dura quase meio século, ele termina, ele começa a se dissolver, né? Então, em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida, mas isso foi um processo, né? Aos poucos. E o Estado que nasceu da Revolução Russa deixou de existir. O império ideológico que dividiu o mundo por quase meio século chegou ao fim. Então surge a pergunta inevitável para encerrar essa continuação do nosso vídeo, né? A Revolução Russa, ela fracassou ou apenas completou seu ciclo histórico? A Revolução Russa, ela tinha que acontecer, né? Ou ela fracassou? Ela transformou o Império Agrário numa potência industrial, influenciou o século XX inteiro, criou um modelo alternativo ao capitalismo, mas também produziu repressão, controle e autoritarismo. Talvez a maior lição da Revolução Russa seja esta, né? Mudanças profundas são possíveis. Sistemas aparentemente eternos podem cair, mas a construção do que vem depois é o verdadeiro teste, né? As revoluções, elas são poderosas, porém o poder que nasce delas precisa ser constantemente questionado, ou corre o risco de repetir os mesmos erros que prometeu destruir. Explicando, né? Elas nascem como revoluções para tirar um poder que está destruindo o povo. Então ela nasce com uma promessa de liberdade, como nós falamos no começo, ela nasce como uma promessa de liberdade. Só que, com o passar do tempo, ela se torna opressora também. E é por isso que ela cai. Então uma revolução, a maioria das revoluções, elas se tornaram opressoras logo depois. De oprimidos foram para opressores, né? Então quem discordava era morto, era lançado em campos, né? Exilados. Então quem discordava desses atores, né? Que surgiram, né, no poder, não foram um nem dois, foram vários, a gente colocou aí nos vídeos, nós colocamos nos vídeos aí alguns, e vamos colocar mais, né? Líderes autoritários, ditadores, desculpe a falha, tá bom? E é por isso que, depois de um século depois, a Revolução Russa ainda provoca debates intensos, não apenas sobre o passado da Rússia, mas sobre poder, ideologia e os limites da transformação social. Então, ainda a Revolução Russa ela gera debates no mundo todo, né? Eu estou até lendo um livro sobre a Revolução Russa, que é do Horácio Gonzalez, tá? É muito bom. Não é um livro grande, é um livro fino, mas se vocês quiserem conhecer a Revolução Russa e um pouco mais sobre a Rússia,
sugiro que leiam livros, né? Nossos vídeos, eles dão só o norte, tá? Sobre aquilo que aconteceu e a história em si. Nós vamos falar também daqui, ó. Aguarda aí que mais pra frente nós vamos falar sobre a Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, né, que é lá do sul, né? Nós vamos falar sobre ela, nós vamos falar sobre as cruzadas, tá? Nós vamos falar, tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Fica conosco, tá bom? Vamos falar muito sobre a África ainda, mas vamos dar continuidade ainda nos vídeos da Rússia, porque tem muita coisa a se falar ainda, né? Eu fiz um vídeo sobre os czares, quem foram os czares, tá? Nós vamos falar sobre os czares, né? Sobre a dinastia dos czares, vamos falar sobre eles, né? Vamos chegar até agora, até a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Por que se deu? A Ucrânia era um território, fazia parte do território da Rússia, ela conquistou sua independência, e por que a Rússia hoje ela reivindica a Ucrânia? Nós vamos falar tudo sobre isso, tá bom? Então fica com a gente, fica conosco, aprende mais com a gente e vem conosco. Não se esquece, novamente eu falo, não se esquece de se inscrever no canal, de dar seu like, de deixar seu comentário e compartilhe com seus amigos. Vamos falar de história, vem comigo.